Fala, galera ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast favorito, Geração Coca-Cola. Hoje, no nosso podcast, nós trouxemos dois convidados. Um deles estava presente desde o processo de criação desse podcast, que é o Nicolau, um futuro programador. Aliás, os meus pêsames, né, por ele ter escolhido essa profissão, mas enfim. E do outro lado dessa nossa bancada imaginária, nós temos a Alice, né? Uma pessoa muito inteligente, que tem muita bagagem sobre o tema que será tratado hoje. E como nós aqui somos pessoas muito cavalheiras, vamos deixar que as damas se apresentem primeiro. Então, Alice, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. Fale um pouco sobre você, quem você É é. a mãe do podcast, sabe? Tem muito conhecimento sobre esse assunto. Sempre gostei muito de debater sobre isso. E é um assunto assim que me deixa muito feliz de falar, sei lá, porque as pessoas elas estão abrindo a mente delas agora sobre isso. Porque antes era uma coisa muito tabu, sabe? De falar. Ai, sei lá. Acho muito legal assim que a sociedade tá avançando assim pra esse patamar, tá ligado? Pois bem. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o tema do nosso podcast hoje é dorgas, ou entorpecentes, caso você queira falar também a mesma coisa. Nicolau, apresente-se para o nosso ouvinte, fale quem é você, por que você acha que você foi escolhido para estar aqui hoje nesse podcast. Então, meu nome é Nicolas, né? Algumas pessoas me chamam de Nicolau, até como o José já falou. E sou uma pessoa que, tipo, já convivi, né, com drogas, essas paradas. Eu acho que eu fui convidado por isso. Por também assistir uma série também que faz relação com isso, né? Uma série da atualidade chamada Como Vender Drogas Online. Acho legal, achei bem legal a série, né? A série traz um espírito, assim, que parece que você tá dentro daquilo. Aliás, duas perguntas para início de conversa. Todo mundo que está aqui já assistiu essa série, Como Vender Drogas Online? Só os Já. primeiros 3 episódios. Eu vi tudo, Só a primeira temporada. Tá, beleza. Segunda pergunta. Mecenas, eu te apresentei? Não, mas Sei não que tem notou a problema. presença dele. Boa, José. Acontece, né? Não Mas precisa ele não pode apresentar. falar nada, pô, ele é branco, cara, então eu posso ser dele. Tadinho. Mas enfim, a gente também tem o Mecenas, que já esteve presente no nosso podcast anterior, e agora ele entrou aqui como penetra, mas a gente aceitou, porque a gente é pessoa muito simpática, entendeu? E a gente deixou o Mecenas entrar, e agora ele vai ser um dos nossos convidados também. Obrigado. De nada. E bem, como a gente já mencionou, o tema desse podcast é drogas. E eu gostaria de saber, Alice, começando pelas damas novamente. Você é a favor ou contra a legalização das drogas? A legalização eu sou. Porque, mano, atualmente a gente tem muitas drogas assim que são legalizadas, são drogas ilícitas, tipo o álcool e o tabaco. Elas fazem tão mal quanto essas outras drogas que depende da droga, na verdade. Porque, sei lá, eu acho que não é válido a gente legalizar, por exemplo, a cocaína, que é uma droga que ela faz muito mal e o Brasil ele não tá preparado pra legalização de tipo nenhum tipo de droga, porque falta informação e falta conversa. Porque para um país chegar no ponto de legalizar a droga, ele tem que primeiro descriminalizar. E para chegar nesse patamar já vai ser difícil, porque tem que ser passada muita informação sobre o que é isso, para as pessoas elas começarem a entender mais sobre o assunto, entender os riscos que ela vai estar correndo quando ela for usar de algum tipo de entorpecente. E eu acho que nessa atual situação que a gente tá, eu acho que não vai dar certo. Porque o povo brasileiro ele não tem muita informação. A gente pode. Tipo, eles não aceitam muitas informações que são passadas. Por exemplo, a pandemia. Tá todo mundo saindo sem máscara, aglomerando, sabendo dos riscos do coronavírus. E para chegar no estado da legalização, a gente teria que passar por muitas fases. E teria que ser um assunto muito divulgado, coisa que eu tenho certeza que não vai ser. Gente, eu adoro a Alice porque ela acha que esse podcast é uma coisa séria, né, mano? Perceberam isso? Mas Ela é sério, levando a sério. tá Ela tudo tá levando a sério. sério esse negócio. Sério nada, sério, pô. mano. Desde quando esse bagulho é sério, cara? Claro que Não, tá ó. sério, tá É doido? pra falar com propriedade, até onde eu saiba, né? Então, eu Ah, falar dela. pô. Não, tá todo mundo sem saco pra fazer esse negócio e a Alice vem, não, porque tem que chegar em um outro patamar. Não, mas o que ela falou foi uma fala muito coerente, parabéns, Alice.
você dá mais valor pra esse podcast do que os próprios criadores desse podcast. Isso me deixou com muito Sim. orgulho. Já o Nicolau, você é a favor ou contra a legalização das drogas? Eu não diria que eu sou a favor, José. Eu diria que eu sou a favor de todo mundo ser feliz sem recorrer a nada, sabe? Tipo, não precisar de droga. E assim, as drogas é aquilo, né? O dono da Ambev, ele mata a pessoa pra caramba, só que ele não é preso por causa disso. Mas e a maconha? Tem que ver os dois lados, né? Não é só, tipo, um ponto de vista que tem que ver. Mas ao todo, eu acho que não deveria existir drogas. Drogas é alguma coisa que você recorre a algum problema, sabe? Ou então você faz o prazer e depois você é preso àquilo. Tipo, é muito complicado sair disso também. E essa é a minha palavra. Então, mas é a questão, não deveria existir drogas. Mas será que algumas pessoas não necessitam das drogas Não, é pra que é aquilo, né? viver bem? Assim, bem aspas, né? Mas será que elas não necessitam de coisas desse tipo? Sabe? Existem drogas e drogas, né? As drogas que são prós, né? Que te ajudam a resolver alguma doença, essas coisas. E as drogas que, tipo, já afetam pra caramba. Não dá nenhum pró. Às vezes tem pró, só que, tipo, é tão contra que esse pró meio que se aluna, sabe? Tipo, a maconha. A maconha tem algumas substâncias que são medicinais. Só que, dado em proporções grandes, aquilo às vezes te mata, sabe? Te prende a um mundo que é difícil sair. Posso adicionar um comentário? Pode? Fala. Eu já ia lembrar de você, Mecenas. Desculpa por ter esquecido de você. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, é que assim, a Alice falou utilizou drogas como o cigarro e o álcool, né? Que eu concordo com ela, que são substâncias que causam, né, a pessoa ficar viciada, então poderia ser categorizado como droga. E tem um evento muito interessante nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, que foi a proibição, né? A lei seca que aconteceu lá, que eles Nossa, tentaram. eu vou falar disso, mano. Eles tentaram proibir o álcool. O que acontece quando você proíbe, né, uma coisa que já é muito usada, né? Ou muito. As pessoas vão em busca do crime, né? No sentido, né? Tanto que alguns cartéis na época giravam completamente em torno da venda de álcool. O que acontece hoje com a droga é a mesma coisa. As pessoas que querem ir atrás de utilizarem os entorpecentes, eles não vão por meios legais, né? Elas vão, obviamente, por meios ilegais e acabam financiando o crime. E o que acontece também, né? Hoje em dia existem várias variações de bebidas alcoólicas, né? Mas durante a proibição americana, você ou tomava o mais forte que eles tinham ali, porque eles não poderiam produzir muito, né? Não poderiam produzir as abertas, então eles tinham que produzir o melhor, né? Entre aspas, né? Que seria o mais forte, em maior quantidade. Então você tomava uma bebida completamente alcoólica ou você não tomava. Então, assim, é a mesma coisa com a droga. Você vai comprar uma droga, você vai comprar a pior droga que eles têm lá, que dá mais barato, assim, que dá mais efeito. A maconha que mais dá alucinógeno. Por quê? Porque eles não podem produzir. Entendeu? Então eles vão produzir a mais fodida para poder vender mais. Eles, se perder um pouco, sabe que tudo que eles têm lá já é o melhor. Assim, o problema... Sim, eu não diria que eu sou a favor da legalização, assim, porque eu poderia até discutir da maconha, né, que a maconha em si, né, não, eu acho que é tão ruim quanto o cigarro, e o cigarro já é legal, né, então por que não a maconha, né? Agora, as outras drogas eu já acho punk deixar em aberto pra pessoa comprar. Então, mano, esse é um assunto muito delicado. Assim, a minha humilde opinião. Se você quer proibir, proíbe logo todas, mano. Se você quer legalizar, legaliza logo todas. Porque assim, esse negócio de permite cigarro comum, mas proíbe cigarro de maconha, tipo, pra mim é mó hipocrisia, sabe? Se você proíbe o cigarro comum, proíbe o de maconha também. Quer dizer, se você legaliza cigarro comum, legaliza o de maconha também, tipo, sabe? Eu acho que se a pessoa, ela quiser usar droga, ela vai usar, independentemente de ser legal ou não. Isso é um negócio muito mais que vai da consciência da pessoa do que o fato de estar legalizado ou não. Eu acho o seguinte, desde que a pessoa não atrapalhe a vida dos outros, tudo bem. Exato! Então, tipo, exato. se você quiser fumar tua maconha dentro de casa, beleza. Mas, tipo, cigarro não deixa você doidão, né? Você tá só se matando, você escolhe a sua. Mas, tipo, você vai usar, digamos assim, um crack, por exemplo, um negócio pesado, pra testar. Aí você vai lá e durante o efeito crack você fez um monte de merda. Aí já não. Se você quiser se trancar dentro de casa e usar o que você quiser, beleza. Só não, dependendo da droga, tipo uma cocaína. A cocaína você não pode usar em qualquer lugar.
Você vai ficar doido com aquele negócio, você pode acabar talvez matando alguém por acidente. Bebida também. A bebida também, bebida também. O bagulho, mano, é que a pessoa deveria poder escolher o que ela quer fazer, desde que ela não Sim, interfira sim. na vida de ninguém. E eu também acho importante que o governo não incentive de modo algum o uso de nenhuma droga, como eles já fazem hoje. Por exemplo, as Sim. empresas de cigarro não tem que deixar aquele papel ali atrás que diz, esse cigarro dá câncer, dá sei lá o quê. Entendeu? Vocês, não sei se vocês já viram no supermercado, mas fica aqueles posters gigantes da criança tampando o nariz e a pessoa fumando. Aí também não podem fumar em tais lugares, assim. E eu acho que se fosse ocorrer a legalização de qualquer droga, seja maconha ou não, teria que ocorrer o mesmo no mesmo nível. Aí eu até acho Mas a que questão é que ninguém liga pra isso. Então, mas aí que Você tá o acha que os problema. caras que vão comprar o cigarro, eles propaganda. olham pro banner lá, mano? Não olha, Não, cara. mas Não é, assim, não é, é pra, melhor não é do pra que quem já fazerem usa. propaganda a favor, sabe? Não é nem pra quem já usa, é pra quem não usa essa propaganda. Quem já usa, sabe, já tá dentro do buraco. Quem vai lá comprar cigarro, ele já usa há anos. Agora, aquela propaganda é pra criança olhar e falar, nossa, eu não quero me tornar um viciado com câncer de pulmão. É pro cara. Propaganda é uma coisa a longo prazo. Eu acredito completamente no poder da propaganda. Então, mas essa é a questão. Porque aí entra em outro assunto. Porque, por exemplo, séries como Como Vender Drogas Online, que é uma série que está relativamente em alta. Será que não tem muita pessoa que vai olhar para essa série e vai falar, olha como vender droga é legal, vou começar a vender, sabe? Será que esse tipo de série não influenciaria as pessoas tanto quanto uma propaganda de banner no supermercado? Ou até influenciaria mais? Eu não concordo porque eu acho que isso é. Por exemplo, existem filmes de guerra, por exemplo. Filmes de Segunda Guerra Mundial que retratam nazistas fazendo coisas, aquilo, isso, sei lá o quê. E não é por isso que as pessoas vão atrás de apoiar a ideologia nazista. Eu acho Olha, que é cara. eu acho que é uma obra de ficção e as pessoas entendem que isso é uma obra de ficção, entende? Apesar da droga estar mais perto da nossa realidade do que o nazismo, que graças a Deus já teve o seu fim oficial há 70 anos, 75, eu acho. Então eu não acho que o cara que vai drogas online vai necessariamente ir atrás de drogas, entendeu? O cara Olha, tem que eu Vai influenciar, assim, porque, tipo, você vai ver, nossa, o cara tá tudo legal, assim, usando, sabe? Aí você vai querer saber como é que é, mas isso vai muito da cabeça da pessoa. Então, exato. Depende da Porque, vida assim, dela, de como ela é, sei lá, sabe? Muito complicado falar Então, porque eu sinceramente penso assim, um exemplo. Lá no século, acho que foi no século XIX, se não me engano, enfim, foi lançado um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quem já estudou romantismo deve saber, né? Um livro marco do romantismo, e enfim. O protagonista desse livro, o Jovem Werther, ele termina o livro, desculpa, spoiler, se matando. Porque ele foi rejeitado lá por uma mina, se não me engano, que ele gostava, a mina deu um pé na bunda dele, aí ele foi lá e se matou. Aí depois disso, esse livro foi um grande sucesso, muitas pessoas leram, e existem relatos, fatos verídicos, né, de pessoas que, depois de lerem esse livro, começaram a se matar. E, tipo, não só começaram a se matar, como eles faziam questão de se matar do mesmo modo como o personagem do livro se matou. Aliás, tinha algumas pessoas que iam até mais além, tipo, elas passavam a usar a mesma roupa que o personagem do livro usava, sabe? Eu acho que se o cara quer se matar, ele obviamente pode tirar inspirações, assim. Vai ver, ele viu como o cara se matou e quis se matar igual, mas a questão, eu não acho que a influência do livro, né, que você falou, não conheço esse acontecimento, então eu não posso te falar. O fato histórico, né? Mas eu não acredito que a inspiração que se tirou ali foi o de se matar. A inspiração que aconteceu foi de como se matar, entende? O cara muito provavelmente já estava com pensamentos suicidas, ou já tinha um plano de se matar, leu aquilo e decidiu fazer o seu momento final tão marcante quanto foi o momento final do livro, entende? Então talvez a inspiração não tenha vindo do ato de se matar, mas sim de como. Então, mas será que se ele não tivesse lido o livro, talvez ele não tivesse se matado? Qualquer coisa pode ser um empurrãozinho pra alguém se matar, entende? Foi um gatilho, né, mano? Exato. Talvez não poderia ter sido. Se não fosse aquilo, talvez teria sido qualquer outra coisa, entende? Então a gente não pode culpar o livro, sabe? A gente pode ser qualquer outra coisa que poderia ter acontecido ali, coisas até piores. Não, então, mas aí que eu quero chegar. Será que uma pessoa que já tem esse pensamento acerca das drogas, se ela vê uma série que fala de drogas, isso não pode ser o gatilho para ela começar a usar? Pode ser. Uma coisa com jogos, com filmes. que ela realmente trata. Certo? Mas aí Foi ali sim. depende da.
A pessoa já... Aí Sim, é mais da pessoa, né? Concordo. é justamente da pessoa. Isso aconteceu várias vezes na história antes de vir nosso século. Tipo, em Londres, depois dos ataques de Jack o Estripador, começou a surgir um monte de copiadores por aí. Todos caras que já tinham uma tendência à psicopatia e só foram seguir os passos do cara. Foi só um gatilho. Mas não significa que ele criou Tipo, psicopatas. É isso que... o Jack o Estripador não criou os psicopatas, eles já estavam lá. Ele só foi a inspiração pra fazer igual e copiar ele. Então, mas será que se a gente parar de dar esses gatilhos, isso não vai diminuir o número de pessoas que se inspiram nele? O mundo é conectado. Eu acho que talvez se você pudesse falar isso em 1800 ou em 1700, onde a quantidade de informação que você achava era muito mais limitada, geralmente limitada a um jornal, e olha que o jornal é uma coisa bem nova. Eu acho que deve falar isso antigamente, mas hoje em dia, em que todo mundo tem acesso à internet, a menos que você vá limitar a liberdade de todos, não tem como você limitar a liberdade de um indivíduo. Entende? Você pode limitar a internet, mas você vai limitar a internet de todos. Não vai ser só, não tem como ser só limitado o indivíduo. O cara pode simplesmente falar com a mãe, ô mãe, olha na internet aí drogas, entendeu? E aí a mãe, que tá em outro perfil, que tá em outro, seja lá o que for, consegue olhar. É muito fácil você burlar limitações hoje em dia, principalmente no século XXI. Então, mas assim, às vezes eu fico pensando, agora voltando naquele tema de relação de séries, drogas e assim por diante. Tem muita série que aborda temas sérios de uma maneira irresponsável. E isso acaba afetando quem assiste, de certo modo. Então, até que ponto a mídia ela pode tratar desses temas, tipo droga, de um modo responsável que não afete o telespectador negativamente? Não vi a série inteira, mas eu não acho que ela faz apologia a drogas. Eu acho. Não, sim, eu não tô falando dessa série em específico, mas Não, tem sim, eu sei muitas de séries por aí. conteúdos multimídia ou cultura pop, você diz essas coisas, correto? Isso, exato. Eu acho que o que tem que existir é uma pessoa madura o suficiente para entender, para distinguir o que é ficção do que é realidade. Por exemplo, existem músicas por aí, tipo, não vou falar que é horroroso, mas eu vou falar que a letra é desprezível, entende? Mas não significa que a pessoa Funk, que coffee, ouve. coffee. Não necessariamente funk, eu digo, Brincadeira. tem raps em inglês, assim, o de outro, não é no Brasil só, entendeu? No mundo inteiro, isso é uma tendência mundial, assim, sabe? A vulgarização da letra, assim, não que isso não existia antes, mas hoje em dia é bem mais aberto. E isso não significa, a pessoa que ouve isso aí, não significa que ela vai necessariamente abusar de uma mulher ou seja lá o que for. Ela tem que ter a noção do que ela tá ouvindo e a noção do que ela tá, de discernir isso da música e da realidade, entende? Mas não significa que ela vai sair fazendo isso ou aquilo, sabe? Mesma coisa, a pessoa que joga Então, jogos de tiro, a pessoa que joga de tiro, não vai sair que ela vai fazer, não vai ser por causa disso que ela vai fazer um massacre. mas a questão é que a maioria dessas pessoas não tem essa noção. Esse que é o problema. Eu diria que a noção em si, ela cresce muito com a idade, sabe? E a gente já tem Ah, cara, acho que não, restritivo hein? para isso, assim. Eu sei que não é muito, mas acho que crianças em si são muito vulneráveis a ideias alheias, né? Porque elas estão se construindo, né? Então, o caráter da pessoa acaba construindo no que ela vê, o mundo que ela é, né? Eu gosto muito de uma frase chamada assim, nós moldamos nossas ferramentas e as ferramentas nos moldam. Nós somos o que nós vemos. Então, eu acho que dependendo do que com a maturidade da pessoa, não é muito um problema. Então, é que você falou que acho que foi maturidade, foi com a idade, foi isso que você falou? Você falou alguma Sim, coisa sim, de sim. idade. Eu acho que a maturidade, não é maturidade, mas influência, a pessoa começa a perceber mais as influências quanto mais velha, entende? Uma criança não consegue se perceber que está sendo influenciada. Agora, um adulto ou um adolescente no final da sua adolescente já consegue discernir o que é influência e o que é conteúdo irreal ou fictício. Já tem um senso crítico mais desenvolvido. Olha, mano, eu acho que não, cara. Eu acho que não vem com idade, porque tem muito adulto sem noção. Tipo, vocês já ouviram falar daquele filme 365 Dias? Foi lançado pela Netflix. Já, mas nunca vi. Não. Nunca Me ouviu lembra, falar? ouvi Ó, fala sobre, vai ver, eu já não, vi, o nome é familiar. ó, a premissa básica do filme. É da Uma mulher que foi mina, pega, né? Eu já sei, agora eu lembrei qual é. isso, Nunca vi, mas eu conheço. vai, Deu um. uma mina vai pra Itália. Acho que ela vai comemorar o seu aniversário. Não sei, eu esqueci agora, mas ela vai pra Itália. Aí ela é sequestrada por um mafioso. E aí, o que acontece? O mafioso tem 365 dias para convencer a menina a se apaixonar por ele. Tipo,
a premissa do filme já começa errada, porque já começa falando de um sequestro. Então, assim, não é algo muito bom. Aí depois, eu fui ler alguns comentários a respeito desse filme. Olha, mano, eu ri muito. Teve uma mulher que comentou assim: eu assisti o filme e desaprovo totalmente toda a trama. Mulheres que já sofreram assédio sexual, moral e psicológico, verbal e físico, sabe o quanto é aterrorizante essa situação. Um filme que apoia o sequestro, o assédio, a violência e o machismo, a não opinião de uma mulher e não respeita que não é não. Esse foi o comentário de uma pessoa. Aí, mais embaixo, tem um outro comentário de uma outra mulher, mulher adulta, por sinal. Ela comentou assim: filme excelente, trama top, elenco incrível, um romance barra drama erótico estupendo. Fiquei perdida com o final, mas agora li nos outros comentários que haverá a sequência. O final ficou bem vazio na minha opinião. Não deixa nós que não sabíamos que é uma série de livros entendermos que não termina daquela forma perdida exatamente. Espero que a sequência seja incrível como os 99% do filme. Amei. Aí eu fiquei, como assim uma pessoa pode gostar de um filme que influencia o sequestro de pessoas? Aí é outra Tipo, questão. what the fuck? Eu acho o filme, o tema horrível. Eu não vi o filme, mas que eu fiquei sabendo. Algumas pessoas realmente não gostaram, né? Ficou bombom no Twitter, né? Não, tipo, eu não vi o filme, mas todo mundo fala que é uma cópia de 50 Tons de Cinza. Não, Ou sim, seja, já é uma claro. cópia de algo ruim. Já é uma cópia de Sim, algo ruim. Não é tem como uma. ser bom. Não, assim, 50 tons de cinza é até menor do que isso. Eu também não vi, tá? Mas 50 tons de cinza é um acordo, é um contrato, sabe? A mulher, não sei o nome dela, ela assina, Exatamente. ela assina um contrato. Os dois giram em torno do fetiche, né? Do fetiche de ser dominada, de sei lá o quê. E assim, eu não tem problema a pessoa ter esse fetiche, entendeu? A questão, acho que o problema principal da trama, né, do que as pessoas reclamaram, é do abuso mesmo, e do abuso não solicitado, entendeu? Porque existem pessoas que têm fetiche em serem abusadas, em serem, sabe, por pessoas que elas gostam, que elas querem, que elas estão lá pra fazer. Não sei se foi assim na 50 Tons de Cinza, mas até onde eu saiba, teve um contrato, teve um acordo. Uhum. E eu acho que nesse momento não tem problema o filme existir, porque não foi necessariamente, apesar de ter sido abuso, né? Mas foi um abuso consentido. As pessoas gostam disso. Mas Então, então, eu acho que o problema do filme ali foi ele ter representado um abuso não consentido. E o que poderia levar aquilo ali, poderia ou incentivar mulheres a relativizarem um abuso, no sentido de romantizarem, né, no sentido de falar, você pega pra um cara bonitão, só que quando na maioria das vezes não é um tiozão bêbado. E exato. pode também levar homens a acharem que o abuso é uma coisa normal, sabe? E eu acho que tá ali o problema, sabe? O abuso não solicitado, eu digo, tá? O abuso na rua, ou de você sequestrar alguém, ou de você estuprar uma mulher, ou de você bater na bunda de uma mulher no meio da rua, ou chamar ela de gostosa no meio da rua. E eu tô falando dessas coisas, entendeu? E assim, isso é pra cabeça fraca, sabe? Não, então, é nesse ponto que eu quero chegar. Tipo, já tem pessoas que têm a mente fraca. Aí vem a mídia e passa a tratar desses temas de uma forma irresponsável. E isso só meio que piora a mente da pessoa que já não é boa. Então, é aí que eu quero chegar. Até que ponto que a mídia ela pode tratar de temas como droga, abuso, etc., de uma maneira responsável e de uma maneira, tipo, sei lá, romantizada que só piora a cabeça das pessoas. Porque, tipo, a linha que separa essas coisas é muito tênue, entendeu? Sim, o Então, problema principal ali, eu acho que a questão é que ele trata o abuso como uma coisa boa. Entende? Acho que esse é o problema ali principal. E como as pessoas não sabem diferenciar o escopo do filme com a realidade, né? Algumas pessoas, não digo todas, mas algumas pessoas acabam levando isso a sério. E não tô dizendo que a pessoa acha que a vida real é assim, mas a resposta da sociedade, principalmente, né? A resposta, por exemplo, dessa mulher que disse que adorou, não tô dizendo que ela apoia o estupro de modo algum. Mas eu tô falando assim, o cara que vê isso e ele já tem uma cabeça conturbada, ele pode chegar lá e falar muito bem, a mulher provou, entendeu? Que a garota provou, a moça, sabe? Então, eu posso tentar pegar a menina na rua e
dar uma de gostosão em cima dela, lá, tipo, é muito mais a resposta do real, a interação que o real tem com o irreal, a interação do real com o fictício, acho que influencia mais do que o fictício em si, sabe? Porque quando o cara vê uma mulher dando um ok pra esse tipo de situação, ele talvez ele se sinta incentivado a fazer isso, entende? Então, mas isso também acontece com droga. Tem gente que já tem a mente conturbada, vê um filme ou série que fala sobre drogas, e vai lá e passa a usar. Gente, a Não, Alice que tá aí, eu tava falando desses assuntos de abuso, de stalker, e ela é a única mulher que tá aqui. Você não quer falar alguma coisa, Alice? então, eu ia falar a lista nesse exato momento. É porque é um assunto muito complicado de tratar isso num filme. É. Então, eu não cheguei a assistir o filme, mas pelo que falaram assim dele no geral, ele meio que romantiza o estupro, não é? Sim. Ele faz o estupro, ele dá a ideia de estupro, não vi o filme, repita, mas até onde eu saiba, ele dá a ideia do estupro ser uma coisa prazerosa, entende? Ele passa como se o cara fosse sempre um Tipo, a mina é sequestrada e ela fica com um maluco que vai ser sequestrou bem ela. tratada. É um cara que no filme ela é bem tratada no sentido de ter comida, de ter um espaço pra dormir, sei lá o que eu acho, né? Não sei. Mas imagino que é assim, que é um cara bonitão, é um cara sexy, é um cara que sabe falar com uma mulher, entende? Tipo assim, ele passa o estupro como essa situação, entende? Então, mas, tipo, na realidade é totalmente diferente. Tipo, eu acho que tem muitas mulheres que romantizaram esse filme, pelo que eu entendi no Facebook, no Uhum. Instagram, sabe? Por ser um homem bonito e tudo mais. Só que, tipo, não tem nada a ver. E se a pessoa, tipo, ela tá. É porque eu não assisti o filme, então eu posso estar falando qualquer coisa aqui que é merda. Aí vocês me corrijam. Tipo, eu acho que isso é totalmente errado. Tipo, eu acho que a intenção de terem criado esse filme não foi essa que as pessoas meio que entenderam, sabe? Porque, mano, estupro é uma coisa horrível. Tipo, só quem passou assim, sabe? E é muito complicado ver uma mulher assim, ver mulher romantizando esse ato que ele deveria ser repudiado, sabe? Tipo, eu acho que o meu maior medo, desde que eu sou pequenininha, é ser estuprada. Porque eu acho que é um trauma, assim, que a mulher passa, que eu acho que não tem mais volta, sabe? Tem a privacidade dela invadida. E, mano, ver a indústria, assim, retratando filmes desse jeito e ver as pessoas gostando, é uma coisa que me deixa muito decepcionada, sabe? Por mais que o homem seja lindo, por mais que a mulher seja bem tratada, porque a gente sabe que na realidade não é assim. Muitas mulheres morrem por causa de estupro, assim. E eu acho que tem até casos que elas se matam, porque eu acho Vergonha. que a bagagem. Porque Uhum. é uma coisa horrível, assim, que você passa. Tipo, às vezes você encara até como vergonha. E sendo que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que tanta coisa deveria mudar. Que eu acho que se eu fosse colocar todas as minhas opiniões aqui, eu acho que a gente ia ficar até amanhã. Eu acho que você falou muito bem aí, né? Não tem nem muito o que eu É. Mas mas então, a gente falou desse problema no caso do abuso. Mas e no caso da droga? Será que não tem muito filme, muita mídia que romantiza o uso de droga? E isso não acaba influenciando muitos adolescentes a também Eu acho que se eles usarem? fizessem, eles deveriam meio que fazer um filme meio que pra não incentivar o consumo, sabe? Tipo, sei lá, mostrando a pessoa se ferrando no final, sabe? O traficante. Porque isso é um caminho meio que sem volta. É meio que um buraco que você vai cavando que cada vez vai ficando mais difícil pra você sair. É muito complicado falar disso porque, sei lá, sabe? Quando você tem um convívio com gente que se afunda nisso, é muito complicado. Ver gente se afundando, sabe? Com cocaína, se viciando em droga é uma coisa muito chata. E muitas famílias acabam sendo destruídas por causa disso. Eu acho que meio que a indústria ela deveria retratar essa parte. Porque geralmente o traficante nunca se dá bem no final, sabe? Sempre dá alguma coisa errada. Então acho que deveriam mostrar essa parte, sabe? Tipo, na primeira temporada do Como Vender Drogas Online, o menino não lembra dele, tipo, de ter dado alguma coisa errada com ele, sabe? Só lembro que o cara que comandava tudo, ele começou a ir atrás dele, sabe? Mas eu não sei o que acontece na segunda temporada, então eu também não posso falar muita coisa. assim, eu acho que a questão da droga tá muito presente na nossa cultura pop, né? Tipo, você vê filmes retratarem droga como se fosse nada, e eu acho que chegou um ponto de que a gente não é mais sensível à droga. Assim, eu não sei como você queria que isso fosse retratado, mas, por exemplo, a gente ficou muito abismado de ter retratado ali uma cena de estupro nesse filme ali, que o 365 dias, mas a gente vê drogas em filmes, né, da nossa cultura pop, pessoa usando cocaína, pessoa
usando maconha e já é uma coisa normal, assim, sabe? E eu não necessariamente sei se isso faz apologia à droga, mas eu não acho que ninguém mais fica se sente incentivado ou se sente enojado por ver uma pessoa usando droga em um filme, entende? As pessoas já veem, normal, sabe? Já tem tantos filmes em que pessoas usam droga, sabe? Cara, eu acho que. Mas Não, eu acho que é assim, mano. Tipo, que normaliza, tá ligado? Tipo, as pessoas, quando não vêm droga normalmente, elas pensam aquilo, nossa, ele tá fumando, nossa, o que ele tá fazendo? Mas, tipo, quando você coloca na mente da pessoa, sei lá, passa uma propaganda, tem uma pessoa usando droga, passa um filme, tem uma pessoa usando droga. Tipo, se torna algo normal na mente dela. E isso, às vezes, não que acabe incentivando diretamente, mas acaba aproximando ela daquele mundo, sabe? Tipo, ela acaba conhecendo mais e é às vezes, anormal, né? Deixa de é, ser irreal. Ela não tem aquele medo do desconhecido, né? Cara, eu sim. acho que deveria ter aviso desse tipo de coisa. Quando vai mexer com coisa mais As pesada. pessoas não ligam pro Não, aviso. é pra Que nem ler. É o pra. 13 Cara, é que nem naquela série, aquele drama coreano lá, o extracurricular. Cara, todo início do episódio eles falavam que era algo totalmente irrealista. Obra de ficção, aquele negócio. Que tipo, mostra o maluco, ele basicamente ele ganhando dinheiro pra cacete com um sistema de segurança pra prostituta. E se dando bem. Ele se Ué, deu muito bem. isso não é tão impossível assim. Então, Isso não é tão então, impossível. não é que não é a questão, não é se é impossível ou possível. É que aquilo ali foi algo da cabeça de alguém. Não é na história real. Aquilo foi criado na cabeça de alguém. Não quer dizer que aquilo seja impossível de ser feito, entendeu? É um ponto. É que nem no 13 Reasons Week, o Capital. Como é que é, Nicolau? Como é que fala, Nicolau? Eu não sei. Como é que pronuncia? Ô, Xande, não corta essa parte, hein? Não corta. Mas antes de começar a temporada, ele já avisa. Já Né? avisa. E isso eu achei muito legal, velho. Porque antes de começar, eles falam, ó, isso aqui é irreal, isso. Se você está acontecendo isso na sua vida, avisa alguém É e tipo, tal. E eu Tem um acho contato lá da CVV, sim, né? sim, é tipo, É. E, tipo, isso realmente deu Você, certo, né? Porque Né? Minha mãe é. todas as séries que abordam esse tema, esses negócios, deveria ter esse aviso antes. Ver também, sei lá, você tem 12 anos de idade e a série é pra 14 anos, olha, você tá assistindo uma coisa que não é não, adequada pra tá ao seu você. risco. É, Você É. pode assistir. Mas aí também entre os Não, você pais, pode né? assistir, mas. Porque quantas vezes a pessoa não vê coisa que tá maior? Tipo, não, aí é o papel dos pais ficar fiscalizando. Sim. às vezes às vezes a criança tem liberdade, tá ligado? Mas, tipo, às vezes um aviso pode parar ela. Tem que ver se Então, também. Então, Variável. você falou esse negócio do aviso, e eu tava fazendo uma pesquisa, falaram que 30 Reasons Why, tipo, meio que aumentou o número de pessoas que tava ligando pra CVV, sabe? Tipo, muita gente depois que via a série começava a ligar pra CVV. E aumentou muito, aumentou mais de 5%. tipo, eu acho que os avisos não é pra fazer a pessoa não assistir, é só pra criar noção na cabeça do indivíduo que tá assistindo. A ficção do real, né? Pra falar assim, isso aqui não é real não, tá? Não vai achando que isso aqui acontece aí no teu bairro. Pode Não, acontecer. acontecer pode. Né? The Reasons Why, a primeira temporada de The Reasons Why não é tão longe da realidade. Na Como realidade. vender drogas online não quer dizer que é impossível. Pode acontecer. Mas daquilo ali não sai de uma história real. Um traficante não foi lá para eles escrever a biografia de vida pra fazer a série. É que assim, mano. Não, mas essa ao questão, tema de drogas, Como Vender Drogas Online é uma série baseada em fatos reais, ou seja, já Então, não, aconteceu. aquilo ali é fictício. Aquilo ali aconteceu, mas foi um maluco que pensou. Ele não chamou nenhum traficante pra poder escrever a história de vida dele pra eles colocar ali. E se tiver um maluco que pensa mais que ele e não é pego? que assim, mano, voltando a esse tema de drogas, acho zoado, porque, tipo, a comunidade antes, né, as criancinhas, elas queriam ser, quando crescer, jogador de futebol, médico, engenheiro, essas paradas, né. Tipo, foi normalizando, né, o tráfico, as drogas, tudo relacionado à comunidade, que hoje em dia, sei lá, não, o que você vai ser quando crescer, menininho? Não, eu quero ser traficante, não. Tipo, acaba meio que zoado, tá ligado?
Cara, Ah, mas eu então, acho que todo mundo deveria ter informação do que é isso. Mesmo ela É sendo porque pequena, porque desde eles não pequena têm ela senso deve ser crítico. ensinada. Tudo que levam a Então, eles levam como se fosse, sei lá, um julgamento de vida, tá ligado? Eles então, não debatem sobre isso, não... Eles só então têm você uma acha que isso é ideologia. culpa da posição social que eles ocupam? Não, acho que é da educação deles mesmo. Tipo, se eles tivessem um senso crítico, pelo menos, eles não fariam isso, tá ligado? Eles não queriam isso pra vida deles. Porque eles pensam como se fosse mil maravilhas, mas na verdade não é. é porque as pessoas de, tipo, mais pobres, elas tendem a ir mais pra esse caminho do que os ricos, sabe? Porque os ricos, eles Ah, também amada. usam maconha. O tanto de gente Eles... rica que usa droga, mano. Não, Não, que mas, tipo, trafica, eles ela tá falando. têm... E, pô, eu tô falando Ah, nesse sim. sentido, Ah, sabe? tá. Porque a pessoa, quando ela tá lá, tipo, o mais pobre, ele vai... Porque vem dinheiro muito fácil. Aí, tipo, o rico, ele... Tem rico traficante também. É muito complicado falar disso. Mas Dizem geralmente que o o. pobre é que se fode. Então, mas é a Então, pessoa mais pobre, ela Porque é tende a dois ir mais pra esse caminhos. caminho, sabe? é. Mas assim, agora me veio uma coisa na cabeça, tipo, um start. Tem muita gente que, tipo, andando na rua, aí para um carro da polícia, aí a pessoa tá com, sei lá, 20 gramas de maconha para consumo pessoal. Certo. Aí o cara vai preso. Tipo, mano, o cara tava carregando uma quantidade inofensiva, sabe? Então, será que se legalizasse até uma certa quantidade, muitas pessoas que estariam presas hoje não poderiam ser soltas? Porque tem muita gente que é preso carregando um negócio assim, Não, que nem mas, tem importância, tipo, eu sabe? acho que primeiro tem que. É, isso que você tá falando é, tipo, descriminalizar. Porque, tipo, você vai poder sofrer, tipo, sei lá, uma multa. Se você estiver carregando, tipo, sei lá, 5 gramas de maconha, Não, sabe? tipo, nem multa, cara. Tipo, Mas falando você assim, não vai ser preso. Aí legalizar seria, tipo, o tabaco, o álcool. não, tipo, Mas, mas tô tipo, falando assim, é, até sei lá, 50 gramas. Ah, não, vai. Até 90 gramas é permitido. Ah, você tá falando Aí quantidade passou. pequena. Isso, quantidade pequena é permitido. Que a Aí pessoa não passou ia de 1 poder quilo, traficar, sabe? aí já. Isso. Aí passou de 1 quilo já é preso. Tipo, será que isso não ia tirar muita gente que tá na cadeia? Porque tem muita gente que é preso carregando quantidade pequena, sabe? Não, mas Tive o um- usuário normalmente não é preso. Eles passam por anamnese, essas paradas. E eles são levados pra centros, sabe? Centros pra sair dessa vida. Eu esqueci o nome específico. É um lugar que os usuários vão pra. Isso, Não, mas centro de então, então, reabilitação. para pra pensar, o cara mora numa favela. Aí ele é vizinho do traficante e é pego carregando 90 gramas. O que, que o policial vai pensar? Tá traficando também, pô. mas Entendeu? geralmente sabe, que isso. mora do lado da- É porque eu falo, a proibição ela induz ainda mais do racismo. Porque, tipo, geralmente não vai ser uma pessoa branca que ela vai ser presa por E. carregar maconha, geralmente vai ser uma pessoa negra. Aí eu Por acho que que, isso aumenta ainda mais o racismo. por que você acha Ô, que é pra isso? Mecenas, compra maconha e sai na rua aí pra ver se você é preso. Não, eu Vamos acho que fazer um teste, bora fazer um teste. Não, então, aí eu ó, já acho que a que gente, não, calma, Bora né? calma, fazer um teste. já que a gente entrou nesse negócio, acho que a questão dela achar que o negro tem muito mais chance de ser preso por estar com pouca droga do que o branco, é muito mais uma questão econômica do que uma questão de ser negro mesmo, entende? Porque geralmente a gente tem uma maioria pobre e negra, não tem nada a ver do negro ser pior que o branco, mas é uma questão consequência da escravidão, né? Que eles foram deixados sem nenhum auxílio governamental ou nenhum projeto para realocar a população negra depois da Lei Áurea, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais pobres negros do que brancos, mas a questão do que ela disse de que o negro seria muito mais facilmente preso por estar com droga do que o branco, eu acho uma questão do policial achar que o cara é mais pobre, favelado do que por ele ser negro, entende? Porque se você ver um negro bem vestido, de terno, de sei lá o quê, tivesse com droga, eu acho que também ele seria tratado do mesmo jeito que um branco, sabe? Por um policial. E não, pelo amor de Deus, não dizendo que negro se veste mal, tá? De modo algum. Só tô falando que o negro, hoje em dia, é muito associado ao pobre, a ser pobre. Eu acho que a questão do maltrato tá muito mais no ser pobre do que no ser negro, entende? Ou vai pros dois lados, sabe? Mas eu vejo assim. Cara, eu acho que a gente devia fazer um teste. Pega o Nicolau, que é negro, e o Mecenas, que é branco. Cada um com 10 gramas de maconha e solta na rua
perto de uma delegacia pra ver o que acontece. Não, Acho aí que é eles muito apanham, mais né? da maneira que ele falou, né? Da maneira de vestimenta. Você tá passando na sua rua. Tem um funkeiro que ele tá sem droga. Tipo, sei lá, uma pessoa foi roubada. Aí o policial tá procurando pessoas que são suspeitas, né? Tá passando na sua rua. O cara que roubou, ele tá de terno. E tá lá um funkeiro do lado dele. Qual você acha que o policial vai pegar? Então, são dúvidas, né? Dúvidas vão gerando mais dúvidas, mas é aquilo. A vestimenta tá muito mais adequada às pessoas que eles pegam normalmente. Tipo, eles pegam, sei lá, 10 pessoas com roupas de maloqueiro. É claro que ele vai pegar a pessoa com. Se tiver suspeita, é claro que ele vai pegar o suspeito que tá com roupa de maloqueiro. Porque normalmente é aquilo. Tipo, eu acho que não é um racismo, mas é o que acontece que pode gerar a defesa da vida deles, tá ligado? Ah, eu acho que tem a ver, mais a ver com cor. Porque tem até dados que mostram isso. Eu tô até tentando aqui achar pra mostrar. Eu acho que. Oi. Eu não vou falar muito, não, porque, sinceramente, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu O me sinto. Mecenas desistiu da vida e Eu me sinto. ele vai sinto muito- começar a usar drogas agora. me sinto. Não é nem de droga, eu tô falando de cor, assim, racismo, porque eu me sinto muito impróprio pra falar dessas coisas. Eu nunca li livros sobre isso, eu falo muito a minha opinião, nunca li Ué, nada. mas por que Não, você se sente impróprio? Você tem a porque Não, sua mas pode opinião e tem falar, direito mano. de Não Porque tem dizer assim, problema. não, uma coisa assim, eu não gosto de falar que eu sou branco, mas eu sou mais muito mais claro do que uma pessoa negra, do que o Nicolau, por exemplo, o Nicolas, né? Sou muito mais claro que ele, entendeu? E eu sou pardo, sei lá, vai falar pardo. Mas eu não sofro racismo, nunca sofri racismo por causa disso, sabe? E aí eu vou falar de racismo por quê, sabe? Eu nunca li, nunca sei o que eu Então, posso só falar. porque você é branco, você se acha Não, inapropriado não, para falar não, não sobre é que esse eu me acho tema. inapropriado, eu posso falar sobre qualquer hora, mas eu não me sinto bem falando, é diferente, é uma coisa pessoal, sabe? Ah, entendi. Porque eu Entendi. eu tô falando aqui no podcast, outra pessoa vai estar ouvindo, nós, entre amigos aqui, como nós somos amigos, eu poderia muito bem falar, mas como eu tô falando no podcast, eu falo isso pro ouvinte, né? E eu não tenho propriedade nenhuma pra falar de racismo, sabe? Quer dizer, Poxa, o único jeito de uma pessoa que não sofre racismo saber sobre racismo é lendo, ouvindo experiências de pessoas que já sofreram, entende? E eu já ouvi experiências de pessoas que já sofreram. cara, Não, não mas, necessariamente, tipo. mas eu falar, Não, Zé, fala aí, foi fala. mal. Tipo, pega o Tipo, Amaral. traz seu ponto de vista, pelo menos, tá ligado? Tipo, o que você Tipo, pega o pensa Amaral. sobre. O Amaral é liberalista, mas ele nunca leu o livro do Adam Smith. E aí? Tem essa. Eu tenho ele aqui pra ler. Eu tenho ele aqui pra Te ler. Amaral, te explanei. Eu tenho ele aqui pra ler. Para ter opinião, não precisa necessariamente ter tido uma literatura por trás da tua opinião, mas o que eu digo é que eu acho que para você ter um argumento plausível, para você poder debater, você tem que ter uma bibliografia, assim, sabe? Você tem que ter tido um background de estudo. E eu não tenho isso, eu não tenho nem próximo. Realmente eu concordo com você. E assim, eu não sofri racismo, então o meu conhecimento sobre racismo é quase nulo. Eu posso falar o que eu acho, e eu acho válido você querer me ouvir minha opinião, mas eu tenho que reforçar, sabe? Eu não sou negro, quer dizer, não posso nem ser chamado de negro. Assim, Negro. eu não posso ser chamado de branco também, porque eu acho que eu não sou muito claro, mas eu tô ali no meio, entendeu? E eu não posso ser chamado de negro. Não vou ficar falando de racismo porque eu nunca me senti oprimido por causa da minha cor, entendeu? Não, mas será que. Não, pode continuar. Tipo, acho que é uma questão de consciência mesmo. Eu posso falar o que eu acho, tudo bem, mas eu gostaria de reforçar que eu não sou expertise em nada, não tenho literatura, não li nada sobre racismo, não tenho nenhum livro, que eu sei muito da internet mesmo. Eu sou muito ativo no Twitter, né, então eu acabo lendo algumas coisas. Mas o que eu sei muito é o basicão que você vê na internet, canais de política, seja o que for, entendeu? E apesar de ser informação, claro, eu acho que o nível que a pessoa tem que chegar para poder falar dessas coisas não sofrendo racismo é o nível de literatura mesmo, da pessoa ler, da pessoa pesquisar, e eu não tô nesse nível ainda para poder sair falando sobre. Então, mas será que não é isso que acaba dificultando as pessoas para falarem de certos temas? Por exemplo, o cara, ele não tem nenhuma referência sobre drogas, então ele se sente inibido em falar sobre esse assunto. Só que isso acaba dificultando muito a comunicação a respeito desse tema, sabe? Então, ao invés da gente incentivar a argumentação desse tema, a gente fica meio recluso justamente por não ter uma bagagem disso, sabe? É um Então, ponto. será que esse tipo de pensamento não acaba dificultando a comunicação sobre assuntos como desse Não, tipo?
O que não pode existir é você proibir da pessoa de se expressar. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, principalmente na internet, você não tem propriedade para falar sobre isso porque você não é de tal grupo. Eu não... Quer dizer, a pessoa tá certa, a pessoa não tem propriedade, mas ela pode falar, entende? Essa é a questão. As pessoas não sabem diferenciar, assim. Você não é de tal grupo, logo você não pode falar sobre. Não, você pode falar sobre. A questão é você ter propriedade para falar, entendeu? E se você não tem, admita que você não tenha. Se é que você não tem, entende? Por exemplo, eu vejo muito, você não é mulher, você não pode falar sobre isso. Você não é tal coisa, você não pode falar sobre isso, entende? E eu acho que isso limita o debate, sabe? Não é isso, não é esse o ponto, sabe? Não é esse o debate, não é esse o ponto. A questão é, você tem que entender que você não faz parte de tal grupo, você não sofre com tal coisa, e por isso você tem que ter um pouquinho mais de estudo para falar sobre isso, entende? E você pode falar o que você acha agora, mesmo sem ter estudado, mas admita que você não sabe de muita coisa para poder que você está falando sobre isso, assim, a gente nunca pode censurar o discurso de alguém por ela não fazer parte de tal grupo, sabe? Eu acho isso importante. Sabe? Mas é que está a questão, é que muitas pessoas se sentem inibidas, tipo, por exemplo, falar sobre drogas, que é o tema do nosso podcast. Uma pessoa que não sabe nada de droga, que não conheceu ninguém, que nunca conviveu com essa situação, quando ela entra num debate a respeito desse assunto, ela pode se sentir meio inibida para falar dele, justamente porque ela não sabe muito, quando na verdade ela devia ser incentivada. Porque aí quando você vê que a pessoa é ignorante acerca de determinado ponto, você pode explicar para ela. Vem a pessoa reconhecer. Por isso que eu falo, você nunca pode censurar alguém de falar alguma coisa, mas o primeiro passo para você falar de uma coisa que você não conhece ou que você não sabe é reconhecer que você não sabe. Você tem que reconhecer a sua ignorância, né? Com ignorância eu não digo isso no modo pejorativo, mas digo isso no modo de não saber algo mesmo. Você tem que reconhecer a sua ignorância e debater. O debate nunca pode ser deixado de lado por conta de que alguém não sabe de algo, entende? Eu digo que quando a pessoa não sabe dessa tal coisa, ela tem que admitir que ela não sabe, ela tem que ir a quem se está falando ou quem está ouvindo, né, do que ela fala, e falar, eu não sei do que isso, eu não tenho base do que eu estou falando, mas estou falando aqui o que eu acho, e estar aberto a ser criticado por causa disso, entende? Estar aberto a ser corrigido. E é essa a questão, você fala o que você não sabe, o que você não tem embasamento, para justo aprender com a outra pessoa que tem, ou que não tem. Os dois chegam, conversam e compartilham opiniões ali. Por exemplo, muito que a gente faz aqui como amigos, né, é falar coisas sem embasamento. A gente não tem muito embasamento para falar o que a gente faz, mas como a gente é amigo, a gente entende que o outro não tem muito embasamento para falar o que fala, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente não conhece outra pessoa, é importante a gente reconhecer que a gente não tem embasamento, sabe? E se o outro também não tem, que ele reconheça também. Pois bem. Concordo Duas perguntas. Vai falar mais alguma coisa, Nicolau? Não, só isso mesmo. Vocês estavam falando sobre racismo. Ih, veio o branco, lá vem o branco. Calma. Algumas pessoas falam que de todas as raças, a pior é a mista, a misturada. Caramba, Alguns falam polêmica. Vai. Aí é que eu não entendo. Se na ideia dessas pessoas a misturada é pior, por que o pardo não sofre mais? Já que o pardo não sofre racismo em si. É que essa é a Só questão. negro. Não tem como você definir o que é pardo. Não, porque assim, o que acontece com o brasileiro? Tem aquelas pessoas que são negras, aquelas pessoas que são brancas, e aquelas pessoas que não são nem negras nem brancas. Então, como você não tem um nome melhor, você só chama de pardo logo de uma vez e pronto. É o famoso café com leite, né? Exato. É o meio. Tipo, você olha pra mim e fala, eu sou negro. Aí você olha pro Xande e fala, o Xande é branco. Mas aí você olha pra, sei lá, o fulaninho, e aí você fala, de que cor é o fulaninho? Fulaninho é pardo. Eu só gostaria... Pronto. Não, eu só gostei- considero cachorrinho caramelo. Tá, Por isso que a que a Alice é questão- doce, porque ela é um caramelo. que a questão não, de raça é uma questão... Só gostaria de ressaltar que a questão de raça que o Amaral disse ali é uma questão cultural, tá? Não existe raça biologicamente falando. É. Assim, a questão... Eu não gosto do termo raça justo porque ele implica que o ser humano é dividido em raças, né? Biologicamente falando. Mas a Mas então tu questão... vai usar qual termo? A questão, eu queria usar cor. Eu acho que cor é muito menos racista do que raça. Porque se Eu você acho que usar... cor é mais pejorativo do que raça, hein, mano?
Não, Não, porque eu acho que raça acho que divide, mano. Você fala, raça tem já a divide. raça É que dos assim, a questão do ódio é assim, você é menos humano do que eu, entende? Muito da questão do ódio é ver a outra pessoa como menos humana, entende? Então quando você cria um rio entre uma pessoa e outra, né? O rio, eu digo uma divisão, né? Que no caso é a raça, você dá espaço para o ódio crescer, entende? Então, quando você classifica as pessoas como raças, você tá dando espaço para a pessoa ver o outro como diferente. E a cor eu acho que é menos, essa diferença é menor quando você fala de cor, assim. E eu gostaria de dizer que quando ele disse raça, ele quis dizer uma coisa, imagina, né, eu, né? Ele quis dizer construção social de raça, e não a construção biológica de que algumas pessoas impõem aí, Exatamente. entende? É uma Isso que eu questão quis dizer. social, tá? Isso Não... que eu quis dizer. Algumas pessoas podem interpretar errado. Exato. Exatamente. E falando sobre o que você falou mesmo, algo interessante que eu vi é que a psicologia tem a solução da psicologia pro racismo e para qualquer tipo de preconceito. É a projeção. Não. Eles falam que é os in-groups e os out-groups. E que é isso? O seu in-group é o quê? São essas pessoas próximas a você. Amigos, família, pessoas que você se identifica. Os out-groups é todo o resto. Aí, nessa ideia de in-group e out-group, imagina que o seu in-group seja só de branco. A sua família são todas brancos. Aí você tem o seu out-group, que é tipo uma família de negros. Aí quando um negro vai lá e rouba, você não vai associar aquela ação de roubar porque ele está necessitado ou porque ele é mau caráter. Você não vai associar a pessoa, você vai associar o grupo. Ah, ele roubou porque ele é negro. Essa vai ser a sua associação. Mas quando alguém do seu grupo faz a mesma coisa, fala assim, ah não, ele tava precisando, ele tava necessitado, ele é só mau caráter e roubou mesmo. Você nunca vai associar a uma característica dele. Eles estavam falando assim, se você conseguisse fazer o ser humano, fazer o in-group dele como a Terra inteira, tudo que vive na Terra ser o in-group, o out-group e o espaço, em teoria a gente poderia acabar com os preconceitos. Mas isso seria muito difícil, cara. Então, isso é teoria. É uma questão Isso de é só inclusão, teoria. assim, e é de ambos os lados, tá? Tanto uma família branca quanto uma família negra, porque o que acontece é muito, né? Já disse também que não tem muito embasamento, mas o que acontece muito é a pessoa aprende a hostilizar o branco por experiência mesmo, entende? E do mesmo jeito que algumas pessoas, que alguns brancos criam características para negros, assim, existe também negros que criam características para brancos. Eu não vou entrar na discussão se isso é racismo ou não, mas Isso daria tema para um outro podcast. claro, então, mas existem a caracterização dos dois grupos de ambos os lados, entendeu? Então é importante que exista a inclusão de pessoas dos dois grupos nas famílias, não nas famílias, mas no círculo próximo de ambos os dois, entendeu? Por exemplo, ter amigos próximos que são de outra etnia, assim, sabe? É importante. Porque família, você nasce com uma família, a menos que você seja adotado, você nasce com a sua família e não tem muito que se mudar, entende? Mas então, uma outra coisa que também acaba influenciando muito, só para encerrar, é a projeção. Por exemplo, você projeta na outra pessoa aquelas características que você considera condenáveis, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que é insegura com o próprio corpo, né? E aí ela vê uma pessoa gorda, por exemplo. Aí, como ela considera ser gordo algo condenável, ela acaba projetando na pessoa gorda sentimentos que ela acha sentimentos ruins, sabe? E aí ela acaba fazendo bullying, etc., e aumentando o preconceito. E eu acho que isso tem muito a ver com a droga também, porque a gente tem uma imagem da droga como sendo algo condenável. Então, quando a gente vê alguém que usa a droga, a gente tende a meio que excluir essa pessoa, porque a gente acha aquele ato que ele está fazendo um ato condenável. Quando, na verdade, pode não ser. A pessoa pode simplesmente usar e usar com responsabilidade, sabe? Mas, enfim. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Já agradeci quem me chamou para participar. Pô, foi um prazer ter vocês aqui, Nicolau, Alice. E antes de encerrar, um aviso. Por favor, crianças, não usem drogas, tá? Se alguém que tá ouvindo isso daqui, ó, maconha, cocaína, LSD, skunk, haxixe, nada disso é pra usar, beleza? Pesquise antes de usar. Pesquise antes de usar. E se você for parado na rua com 10 gramas de maconha, não coloque a culpa em nós, tá bom? Uma segunda pergunta.
essa é uma... Ah, não. A primeira pergunta, né? Porque a anterior foi um aviso. Essa é uma pergunta muito pessoal, minha, né? Assim, Alice, você vai se sentir ofendida se eu te perguntar isso? Não, depende da coisa, né? É que então, quando eu te chamei, você falou... Quando eu te chamei pra fazer parte desse podcast, né? Você falou assim, a mãe manja do assunto. Aí, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Você já usou algum tipo de droga ilícita na sua vida? Olha, é complicado. Fica sussa que a sua mãe não vai ver esse podcast, beleza? Mas ela já sabe. Foi um período da minha vida no passado. Aí eu entendia muito bem do assunto. Aí todo mundo tem aquela curiosidade. Aí, né, acabou indo. Mas não é uma coisa muito boa, eu não recomendo. Não agregou nada Poxa. na minha vida. Então, você daria algum aviso pra quem tá ouvindo o podcast? Pesquisa, conversa com seus pais. Pesquisa. Acho que isso é o mais importante. Ah, e uma segunda pergunta também pra Alice. Alice, qual que é o nome dos seus pais? Luciane e Amaury. Dá parabéns pra eles, porque eles fizeram a lição direitinho. Ah, não, vai de novo, velho. Eu não podia ficar sem mandar essa. De novo essa Xande, piada. por favor, não corte, beleza? Ah, Eu te não. suplico, com todas Mas as minhas de forças, novo não essa corta, piada, de não corta Eu não essa sei parte. porquê, mas eu sabia que o José ia falar isso, velho. Poxa, cara, eu não podia ficar sem mandar essa, cara. Mas enfim, Agora, é um negócio pior que vocês falam, tipo, a lição. enfim. Se teve alguém que teve a paciência, o saco e a falta do que fazer para ver esse podcast até o final, eu desejo uma boa semana, um beijinho, agradeço a todos que participaram e esse foi mais um episódio do nosso podcast Geração Coca-Cola. Use drogas com moderação. Isso.